Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar início a mais um dia na presença do Senhor, dando continuidade à nossa campanha. Hoje é dia 24, sexta-feira, são 5h25 da manhã, da madrugada. Eu estou aqui na busca das nossas bênçãos, das nossas vitórias, prosseguindo na nossa campanha de oração. Amém? Vamos para o versículo do nosso tema, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que diz: E disse: Dai ouvidos a todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Irmãos, hoje é o terceiro dia de oração e nós vamos refletir mais um dia nesse versículo e nesse capítulo. Quando o rei Josafá se sentiu assustado e com medo de ser vencido pelo inimigo, porque a multidão era grande que vinha lutar com ele, contra ele, o Senhor mandou falar para ele, o Senhor mandou Jezreel falar com ele, para ele não temer, para ele não ficar assustado, porque a peleja não era dele, mas de Deus. E trazendo para os nossos dias atuais, não fique assustado, não fique com medo, não fique querendo retroceder, não fique buscando ajuda em pessoas, busca, confia, entrega seu problema, sua luta, sua cruz, a demanda, as investidas que você está tendo, os problemas que você está tendo na sua vida, no dia a dia. Não fique com medo e assustado, temeroso, temerosa, com medo de ser vencido ou vencida pelo inimigo, porque a peleja, ela não é sua, mas ela é de Deus, ela é do Senhor. Amém? E hoje, no dia anterior, nós refletimos, o tema é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, mas nós estamos refletindo o capítulo todo. Amém? E a palavra aqui, aí eu fui o 15, o 16 e o 17. E hoje eu quero refletir com os irmãos, eu quero refletir com a igreja do Senhor, o 18, o versículo 18, 2 Crônicas, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém. Glória a Deus nesta madrugada de hoje. Vamos refletir e meditar nesta palavra, aprofundar um pouco mais nela ainda hoje. Irmãos, no 15, aborda o tópico, vamos falar por tópicos hoje. O 15, ele aborda a confiança no Senhor. Amém? Porque para o Senhor ter mandado o recado para o rei Josafá, que ele não era para ele temer, não era para ele ficar assustado, não era para ele ficar com medo, não era para ele pensar em retroceder. Para o Senhor mandar esse recado para ele, que a peleja não era dele, mas de Deus, é porque ele estava no seu pensamento cogitando e preocupado com a situação, porque o Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas inseguranças, os nossos traumas, o Senhor conhece. E quando Ele manda um recado, como Ele está mandando nesta manhã de hoje, é para nós descansar nele, não parar, não desistir e entregar para Ele, não, porque o que você pode fazer, o Senhor não vai fazer por você. Mas é descansar nele, tirar a preocupação, porque a peleja não é nossa, é de Deus. Agora vamos para o segundo tópico, o 16, fala sobre a obediência no Senhor,
Porque o 16 aqui, ó, ele descreve todo o caminho que eles iriam percorrer. Ele descreve até o local que eles iriam encontrar o inimigo. Presta atenção aqui na palavra do Senhor, o 16, ó. Aqui, ó, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Então, irmãos, primeiro, a nossa confiança no Senhor, ela tem que estar firmada no Senhor. Segundo, aqui o 16, ele descreve o caminho que ele ia passar e o local que ele ia encontrar o inimigo. Para que isso? Para ele se preparar, para ele se posicionar, para ele ir seguro que ali ele iria ter uma guerra maior, ele iria ter uma afronta ali. O Senhor nos avisa também, está avisando hoje, nessa manhã, aonde o local do inimigo, ele vai te fazer sentir, ele vai te fazer. Então, quando você, o que tem que acontecer quando você encontrar o inimigo? Você tem que estar o quê? Preparado, não com armas terrenas, mas com as armas que Deus te deu, na oração, no jejum, na busca, na confiança, no compromisso com o Senhor. Vamos lá para o 17 agora. E neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saires ao encontro, porque o Senhor é convosco. E o Senhor fala com todos o povo, os servos dele, porque até então ele estava falando com Josafá, mas depois ele fala com os povos, Judá, Jerusalém. Não temais, a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Ele repete de novo o mesmo versículo do tema da nossa campanha. Ele, primeiro, a confiança, confiar e descansar no Senhor. E segundo, que é o 16, o encontro, o caminho que você vai percorrer. E o terceiro aqui, que é o 17, neste encontro não tereis de pelejar. Aí o encontro, então no encontro, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar ao seu favor. E isso em todos os sentidos, em todos os encontros. Por que a gente faz coisa errada? Por que a gente toma decisão errada? Por que tem muitos casamentos destruídos? E as pessoas vêm com a frase, o que Deus uniu, o homem não separa. Às vezes não foi Deus que uniu, às vezes você que quis. Você foi lá e tomou uma atitude e assumiu e casou. Quando você viu, você já estava casado ou casada. E aí depois vem jogar a culpa no Senhor, que não foi Ele, foi você. A decisão é nossa, Ele nos dá o livre-arbítrio. E a gente chega a um encontro tão empolgado, tão que quer fazer do nosso jeito e o Senhor não agrada. Amém? Irmãos, agora para o versículo de hoje, o 18. E o 17, ele fala sobre a posição. Tomai posição, ficar parado e vede o salvamento. Então tem o tempo de ir e tem o tempo de recuar. Por quê? Porque aqui ele manda ele tomar uma posição diante do Senhor e deixar o Senhor trabalhar, ficar parado. O que é ficar parado? Não age. Não faça com as suas mãos. Deixa que o Senhor vai trabalhar para você. Porque se você for fazer com as suas mãos, você pode intervir no projeto e no plano do Senhor para a sua vida. E agora, irmãos, o 18, o nosso versículo de hoje, para finalizar essa reflexão de hoje. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém? Amém, irmãos? O Senhor, ele prostrou e adorou. Então também tem a época da adoração. Não aproxime do Senhor, irmãos, só para pedir, não. Não aproxima do Senhor só para reclamar, não. Só para falar, não. Aproxima dele também para o adorar, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, para sempre. Não aproxima dele só para pedir, aproxima também para agradecer.
Quantas pessoas, quantos testemunhos nós vemos na igreja? A pessoa ora, pede, chora, pede um carro, pede um carro, pede um carro. Depois, na hora que ele consegue o carro, ele quer passear, divertir, não quer ir para a igreja, não quer adorar o Senhor, não quer dar uma carona por irmão que é servo do Senhor, que não tem condição de ir para a igreja. Quantas pessoas, moças, estão passando a idade, ora, faz campanha, pede ajuda e a gente ora, profetiza. Ele casa, desvia da casa do Senhor. Casa, às vezes, até na igreja evangélica, nunca mais vai lá. Casa e vai para outra. Não, ele não quer, não, eu não quero problema em casa. Só que você não arruma um problema em casa, mas está sendo infiel com o Senhor, porque foi o Senhor que te deu. Quantas pessoas pedem um filho, tem um filho, não vai mais para a igreja, porque o filho vira um empecilho. Quantas pessoas pedem um emprego, tem um emprego, quando recebe a sua bênção, não entrega o que é do Senhor, que é os dízimos e as ofertas. Por quê? Porque ele acha que já recebeu, ele acha que o Senhor vai esquecer, ele acha que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, e ele não precisa mesmo. Só que ele quer ver a nossa fidelidade, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Então, irmãos, voltando para o tema, adore, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à desilusão, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio até ao luto, adore ao Senhor, adore. Separa a sua vida para o Senhor, irmãos. Adore ao Senhor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às investidas, mesmo em meio aos problemas. Adore. Toma uma posição e adore ao Senhor, porque a adoração é contagiante. Eu provo para vocês na palavra que é contagiante. Voltando para o versículo 18 de 2 Crônicas, capítulo 20. Olha aqui, ó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém, irmãos? Adore, principalmente se você é líder, adora ao Senhor, porque a sociedade, os povos, os seguidores de Cristo, as pessoas que gostam de você, as pessoas que estão subordinados, os que estão sob a sua responsabilidade, vão adorar também. As pessoas vão prostrar também. As pessoas vão dobrar os seus joelhos também. Por quê? Porque o rei Josafá adorou e a sociedade foi atrás e adorou também. Então adora o Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às investidas satânicas. Adore ao Senhor, porque Ele vai entrar com providência, você vai alegrar o Espírito Santo de Deus e a sociedade vai te seguir, a sociedade vai te acompanhar, eles também vão prostrar, porque aqui na palavra do Senhor foi assim, e na nossa vida, na nossa sociedade não vai ser diferente, amém? Essa é a palavra que eu deixo para meditação dos irmãos. Não esqueça a nossa água ungida, não quebre a nossa corrente de oração. Tenha um excelente dia e até o nosso próximo dia. O próximo dia de oração de campanha é dia 31/7. Vai ser o nosso 4º dia. Hoje é o 3º dia de oração, de busca de poder, de agradecimento ao Senhor. Porque eu não sei na sua, mas na minha vida, o Senhor já começou a agir poderosamente, Ele já começou a fazer milagres, Ele já começou a agir, Ele governa sobre o reino dos homens, irmãos. Deus governa sobre o reino dos homens. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na tua vida, amém? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor, eu também quero adorar o Senhor, eu também quero prostrar nesta madrugada de hoje, na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. Está tudo bem? Agradeça. Não está tudo bem? Adore, porque em meio à luta, em meio às orações, Ele faz milagres e prodígios, amém? Vamos agradecer ao Papai do Céu por essa manhã, por essa palavra maravilhosa, por esse dia que amanheceu.
Vamos agradecer ao Senhor. Se você acha que você não tem motivos para agradecer ao Senhor, peça misericórdia pela abrir os seus olhos espirituais, porque nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Não é porque não deu certo, não está dando certo algo na sua vida, que o Senhor não é digno da nossa adoração e do nosso louvor, não. Amém? Papai do céu, Senhor, nesta manhã, nesta madrugada de hoje, eu busco a presença do Senhor aqui. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado nos nossos corações, por mais um dia de campanha, de oração e de adoração. Eu digo que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Pai, caminhe conosco, caminhe com que nós possamos. Abre os nossos olhos espirituais para nós ver a sua grandeza nas nossas vidas, para nós caminhar com Cristo alegre e falando que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Papai do céu, entra com providência aquilo que o Senhor precisa entrar. Pai, nos acompanha nas nossas lutas, nos nossos desafios do dia a dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita as pessoas que estão em campanha nessa oração comigo, visita os projetos dele ou dela, visita a oração, visita os momentos delas na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, entrega a bênção, entrega a vitória completa, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu entrego esta oração, essa madrugada na presença do Senhor.